Hebreus 11, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível veio daquilo que não aparece, do mundo invisível. Pela fé nós entendemos, pela fé nós compreendemos. A mente racional, a mente natural, ela não consegue compreender as coisas do Espírito. Existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é aquele que ainda não nasceu de novo. Existe o homem espiritual, é aquele que nasceu de novo e se move no Espírito. E também existe o homem carnal, que é aquele que nasceu de novo, mas ele ainda vive inclinado para as obras da carne. O homem natural, que é aquele que não nasceu de novo, não teve a experiência do novo nascimento, não teve a experiência ainda com Jesus, ele tem a mente natural, e com a mente natural ele não consegue compreender e entender as coisas do Espírito. Por isso que o escritor de Hebreus ele diz: olha, pela fé, porque é por fé, pela fé nós entendemos. Prestem atenção. Se pela fé nós podemos entender, compreender, e não existe um outro meio, então nada mais importante do que batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. No ambiente de fé, o ambiente de fé é o ambiente onde Deus se manifesta. Deus não se manifesta em ambientes onde simplesmente há necessidades. Nos hospitais há necessidade, nas favelas há necessidade, nas ruas, você caminhando vê pessoas com necessidades, você vê. Mas Deus não responde a necessidades. Deus responde e Deus se manifesta num ambiente onde a fé é expressada. Onde a fé é expressada e onde a honra, Deus se revela, Deus se manifesta. Sabe o que Jesus disse? Olhando para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, como eu gostaria de ter te agasalhado, te protegido, como uma galinha protege e guarda os seus filhinhos, seus pintainhos. Mas eles recusaram. Sabe o que ele disse? Vocês não me verão mais, até que vocês digam Baruch Rabá Beshem Adonai. Vocês não me verão mais, até que vocês digam: bendito é aquele que vem em o nome do Senhor. Onde não há reconhecimento, onde não há honra, onde não há fé, Deus não se revela e Deus não se manifesta. Deus não se revela e se manifesta simplesmente em ambientes, há necessidade, Deus se manifesta. Não, Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar. Vocês não me verão mais. Deus priva algumas pessoas e impede até algumas pessoas de estarem conosco, porque onde não há honra não tem favor. Deus priva, impede. Quando você se move em fé, quando você se move em honra, o céu se abre sobre você. Se pela fé o nosso entendimento é aberto, então nada mais importante do que combatermos o bom combate da fé. E você me pergunta: apóstolo, como que eu posso combater o bom combate da fé? Queridos, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ontem eu estava com um discípulo e ele tinha ali no seu podcast mais de 150 mensagens da ICG, as minhas mensagens que eu ministro, e ali baixado no aplicativo, e ele, em todo o seu percurso, ele vai ouvindo as mensagens. Falou: apóstolo, eu estou edificando a minha fé. Se a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, então quando você ouve a palavra, a sua fé é edificada. Muitas pessoas gostam de ouvir profecias, imposição de mãos e outras coisas. Não estou dizendo que isso seja errado, mas vivem atrás dessas coisas, e por andarem atrás dessas coisas, são débeis na fé, doentes, enfermas, a maioria na alma. Batalhe diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o que é batalhar diligentemente pela fé? É ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ter 200, 300, 400, 500 mensagens, e você pode ouvi-las pelas séries de mensagens, para que a sua fé seja edificada, e por meio da fé
O entendimento é aberto para você compreender os mistérios de Deus. Você sabia que o reino de Deus tem mistérios? Marcos capítulo 4, quando Jesus fala a respeito da parábola do semeador, ele diz assim: certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram. Outra parte da semente caiu no solo rochoso, não tinha muita terra, nasce e logo morre. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos crescem e sufocam a semente, sufocam a planta, impede que ela se desenvolva. E uma outra parte caiu no solo bom e produziu a 30, a 60 e a 100. Olha que extraordinário. Preste atenção. Produziu a 30, a 60 e a 100. Quando você entra no nível do entendimento de 30, a revelação chega nessa dimensão, é bom. É bom. Quando você entra numa dimensão maior para ir no entendimento aberto, para compreender as Escrituras no nível dos 60%, já é agradável, é melhor, mais que bom. Agora existe um lugar onde a palavra pode gerar e produzir a 100 por 1. Isso é o pleno. Imagina. Quando Jesus fala esta parábola, os discípulos não entenderam, nem aqueles que estavam perto dele. E no particular eles vieram a Jesus e eles disseram: olha, nós não entendemos, o que você está querendo dizer com isso? Jesus olha para eles e diz assim: olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então no reino de Deus tem mistérios. Quando a Bíblia fala no livro do profeta Isaías sobre riquezas encobertas, tesouros escondidos, não está falando de uma jazida de petróleo, uma mina de ouro, não, é o que está por trás da letra. Ei, quando a revelação chega, tudo muda. Quando você caminha com sábio, você se torna sábio. Comece a caminhar com pessoas obtusas, você corre sério risco de se tornar um obtuso, sem visão, sem entendimento. Imagina um cego guiando outro cego, ambos cairão onde? No buraco. Quando a cidade de Dotã foi cercada e o profeta estava lá, o moço chegou para ele: ai meu senhor, nós vamos perecer. Olha essa expressão, ai meu senhor, era um servo. Ele estava ali servindo o profeta. Quando você serve alguém na qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta. Preste atenção, meu irmão. Ele estava servindo, mas ele não tinha visão aberta, mas continuava servindo. Quando ele abriu a porta, que ele olhou, que viu que a cidade estava cercada, ele disse: nós estamos perdidos. Qual foi a oração do profeta? Abra os olhos desse moço para que ele veja. O profeta estava vendo tudo. Estava vendo que entre eles e o exército inimigo, existia ali o exército do Deus vivo, para guardar, para proteger. O servo não via, mas continuava servindo. E porque ele continuou servindo, o profeta diz que os teus olhos sejam abertos. E ele passou a enxergar, passou a ver. E ele viu o grande exército que estava ali acampado para guardar, para proteger o profeta. E ele foi guardado juntamente com o profeta. Então quando você se conecta a alguém que tem um entendimento aberto, esta pessoa com entendimento aberto pode levar você a uma dimensão maior para ter um entendimento aberto. A unção que você honra, nela você prospera. Deus já me deu o tema para a próxima série. Só estou esperando o tempo certo e ouvindo a voz de Deus para startar a nova série, a recompensa da honra. E nós vamos ser tremendamente abençoados com esta nova série. Nós vamos começar no tempo certo. Jesus diz: o reino de Deus, ele tem mistério, mas a vocês, os da fé, os mistérios do reino são revelados. A vós é dado conhecer os mistérios. Aí o que Jesus vai falar? Ele diz: o que semeia, semeia a palavra. Aqui está a chave, é o segredo. E Jesus vai descortinar esse mistério da confissão, da declaração. Marcos 4, 26 diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Ele dorme, ele acorda,
Ele dorme, ele acorda, ele não sabe o processo, a semente germina, a planta cresce e chega o dia da colheita. Preste atenção. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Tudo que o homem semear, isso certamente ele colherá. Certamente, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Hoje nós como igreja estamos colhendo o que nós plantamos há 25, há 26, há 27, há 28 anos. Nós temos uma oração aqui chamada oração profética, a hora nona, a oração profética, que acontece já há aproximadamente 25 anos, ininterrupto, todas as semanas. Por quase uma década eu liderei este movimento de oração. E hoje a pastora Neuza, minha sogra, ela está à frente. São declarações proféticas, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Algumas pessoas de fora, elas olham para nós e dizem, olha assim, por que esta igreja permanece assim? Sempre avançando, sempre influenciando, sempre prosperando. Tudo isso é fruto e é resultado das declarações proféticas que nós estamos fazendo há muitos anos. E aqui agora completando 28 anos, eu fico imaginando e pensando o que vai acontecer nos próximos 28 anos. Nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda. Nós vamos abrir igrejas em vários lugares da nossa cidade. As nossas células se multiplicarão. São como faróis brilhando na escuridão, como mananciais de águas jorrando em cada casa, em cada lar. E a glória de Deus se manifestando. Os lares se tornando como a casa de Obed-Edom, onde todos viram a prosperidade na casa de Obed-Edom. Pela fé nós entendemos. Se pela fé nós entendemos, convém batalhar diligentemente pela fé. Amanhã de manhã, segunda-feira, já acorde dando louvores a Deus, entoando louvores a Ele, uma palavra de gratidão se expressando. Pegue o seu iPhone, o seu smartphone, seja o que for, conecte, baixe o aplicativo, vai ouvindo a palavra. No seu carro vai ouvindo a palavra. Eu ministrei uma palavra na semana passada, na terça-feira à tarde eu vim aqui para gravar uma mensagem. E enviei esta mensagem para o Rio de Janeiro e hoje ela foi replicada em 12 horas de ativação profética pelo apóstolo Joel. São várias ministrações e eu compartilhei, e na hora que eu estava ministrando lá, ele passou a mensagem para mim do link, falou, assiste aí. E essa já foi acho que a quarta ou a quinta vez que eu me ouvi a mesma mensagem, e ainda vou continuar ouvindo. E passei também para o apóstolo André na terça-feira, ele vai projetar lá em São Paulo, e eu vou ouvir de novo. Eu vou me ouvindo, e vou sendo edificado, vou sendo ampliado. E eu quero despertar você. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Se existe uma batalha, batalharmos diligentemente pela fé. A recomendação de Judas é batalhem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhem diligentemente pela fé. Batalhem pela fé. Ele diz, edificando sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito Santo. Estenda menos o dedo, julgue menos as pessoas, profetize mais, abençoe mais. O poder criativo da palavra. Jesus disse assim, olha, se vocês não estão entendendo esta parábola, como vocês vão entender as demais? Esse é o princípio, onde tudo começou. João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por meio dele, e nada do que foi feito se fez. Atente para isso. Nada se fez senão pela palavra. Mundos estão sendo criados pela palavra.
Esse é um tempo de ativação profética, de proclamação profética. Nós não iremos viver, nós já estamos vivendo. A nossa casa não será abençoada, ela já foi abençoada. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Queridos, quando nós nos comportamos assim, como abençoados, é possível que algumas pessoas fiquem chateadas, fiquem zangadas. Não é possível. Como que pode viver assim, tão abençoado? Eu me lembro que passamos um tempo de desafios, e a gente passa como igreja, e eu me lembro que naqueles dias o meu coração foi inundado por uma paz, a paz de Deus que excede todo entendimento humano, estava guardando a minha mente e o meu coração. Eu me lembro disso. Nós tínhamos um grande desafio naqueles dias, em valores monetários, pagando aluguéis aqui em Cuiabá, em Caldas Novas, Anápolis. Eram muitas igrejas que nós abrimos, e todos os recursos saíam daqui, e foi um tempo bem desafiador, mas o meu coração estava em paz, muita paz, muita paz. E eu ouvi aquela voz de Satanás, aquela voz da cavernosa: você é muito irresponsável. Eu sabia que era ele. Eu reconheço a voz do meu Deus. Não era Deus falando comigo. Disse: você é muito irresponsável. Eu falei: o que foi, seu Satanás? Você é para estar muito preocupado, você está muito descansado. Por que você não está preocupado? Você é muito irresponsável. E eu falei: ô, seu Satanás, desde quando preocupação é sinal de responsabilidade? Na verdade, a preocupação é um sintoma de incredulidade. Então eu vou continuar na minha fé e em paz. Nada perturba mais Satanás e os seus enviados do que você viver na paz. Tudo que o diabo quer tirar você deste lugar em Deus, que você está vivendo na paz. Hoje nós tivemos 4 cultos. De manhã eu fui lá para o Setoque. Mas apóstolo, não veio para o culto? Não, fui lá para o Setoque. Estava lá sozinho. Fiquei lá quase 1 hora, pensando no ser trino que somos, espírito, alma e corpo. Você tem alma? Eu também tenho. Alma fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E eu vou cuidar da dimensão da minha alma, dos meus relacionamentos, para ter este equilíbrio emocional. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou cuidar do meu corpo, templo do Espírito Santo, para ter saúde, para prosseguir na caminhada e na jornada. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou edificar a minha fé e viver nesta dimensão de paz que excede todo entendimento humano, para abençoar você, a sua casa e a sua família, a nossa cidade e a nossa nação. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Nós estamos compreendendo. Agora eu vou encerrar lendo com você Hebreus. Observe esse texto comigo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, de 1 a 3. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Atente para isso. Havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. Por quem? Por quem? Pelo Filho. Jesus é a palavra, Ele está falando conosco. A palavra, Ele é a palavra. Lá atrás Ele falava através do quê? Dos seus profetas, aos pais. Fala do início. Mas a nós, igreja, Ele fala através de quem? Do seu Filho. Versículo 2 diz: a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Atente para isso.
todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha isso. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, que esse sacrifício não se torne vão. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados, e a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado, processado em arrependimento, é pecado perdoado. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. O pecado na nossa vida é um acidente. O pecado na vida de quem nasceu de novo é um acidente. Você não vive cronometrado com horário para pecar, e você não permanece no pecado. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se malditos, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, e para que pela fé nós recebêssemos o quê? A promessa, o Espírito Santo. Ei, olha que glorioso. Entenda isso, compreenda isso. E o versículo 2, capítulo 2, versículo 1 de Hebreus diz assim, atente para isso e vamos encerrar. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha isso. Portanto, se Ele já fez, e se já fomos abençoados, e está trazendo a luz do entendimento e a revelação da ativação profética, do despertamento da fé, está dizendo: convém nos atentar com mais diligência. Convém nos atentar com mais diligência. Atente com mais diligência para tudo aquilo que você já tem ouvido neste lugar. Atente com mais diligência que este é um tempo de ativação profética. Atente com mais diligência que este é um tempo de alinhamento profético. Atente com mais diligência que este é um tempo para o despertamento e ativação da nossa fé. Tudo é possível que crê. Todas as impossibilidades, elas caem por terra por meio da fé. É tão extraordinário. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, ainda tão nova, tão jovem, e as palavras do anjo mexeram com a mente dela, porque ele: salve agraciada, o Senhor é contigo. E aí ele compartilha a mensagem que Deus havia dado a ele para entregar a ela, falando a respeito da concepção, da gestação, do nascimento do Messias. Ela não está entendendo, ela não está compreendendo. Ela diz: mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Eu nunca tive relacionamento com homem algum. Ela estava comprometida, mas nunca tinha tido um relacionamento sexual. Como vai ser isso? E diz: preste atenção. A sua prima Isabel já era avançada em idade, e ela foi visitada por Deus. E aquela que era considerada estéril, ela está grávida, e já é o sétimo mês. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus não há impossível. Aquela que era considerada estéril, ela está grávida, porque para Deus não há nada impossível. E alguém vai dizer assim: apóstolo, para Deus não há impossível, mas nós estamos limitados e há impossibilidades para nós. Mas preste atenção para onde a fé te conduz. Jesus estava no monte chamado Monte da Transfiguração.
E lá estavam, veio Pedro, Tiago e João, subiram ao monte com ele. De repente está lá Moisés. Foi uma visitação. Mas Jesus disse: olha, precisamos descer. Lá em cima do monte era algo glorioso que estava acontecendo. Mas Jesus, na sua percepção espiritual, viu que lá embaixo os discípulos que não subiram estavam com problema. Porque um pai trouxe um menino que ele desmaiava, e ele espumava e rangia os dentes. Era uma possessão demoníaca. E os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio. Quando Jesus chegou, ele diz: ô geração incrédula. Percebe que não é por onde há necessidade, é onde há fé que a libertação e a cura. Porque se fosse por necessidade, aquele menino tinha ficado liberto. Jesus diz: ó geração incrédula, até quando que eu vou ter que suportar isso? Aí o pai do menino, Jesus pergunta: olha, há quanto tempo isso sucede? E o pai disse: desde quando ele é criança. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Olha isso. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus ficou admirado e disse: se tu podes, tudo é possível que crê. Ó, nada é impossível para Deus, e tudo é possível que crê. Olha a dimensão que você entra. A Bíblia diz que pouco menor que os anjos nós somos feitos. E Deus deu a nós autoridade sobre todas as coisas. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele, para governar, para exercer a autoridade. É bem verdade que o pecado afastou o homem, tirou do homem este direito de autoridade. Mas eu quero dizer para você, em Cristo Jesus, isso é restituído. Em Cristo Jesus, ele diz: toda a autoridade me dada nos céus e na terra, portanto ide. Nós somos constituídos de autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum mal nos sucederá. Você pode dar um aplauso a ele? Nenhum mal, nenhum mal. Você vai se levantar em fé nesses dias, e você vai exercer a autoridade no mundo espiritual, e aquilo que você falar, assim será, conforme a sua declaração profética. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos constituídos. Há uma constituição que nos dá direito a exercermos a autoridade. Você está sendo despertado e diz: olha, atentem com mais diligência para aquilo que vocês têm ouvido. Jesus: ai de ti, Corazim, Betsaida. Se em Sodoma e Gomorra se tiver feito sinais e ouvido as palavras que vocês estão ouvindo, eles teriam se convertido. No último dia haverá menos rigor para eles do que para vocês que estão ouvindo e vendo. Esse é um termo muito precioso. Os céus abertos por revelação e entendimento, para que possamos ser verdadeiramente, vivermos no lugar que Deus nos estabeleceu em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, nas regiões celestiais. Atentem com mais diligência. Atentem com mais diligência. O alinhamento profético, a ativação profética e o despertamento da fé. Grandes coisas estão por acontecer. Eu posso ouvir o ruído de uma abundante chuva. Eu posso ouvir o ruído de uma abundante chuva. Não é por força, não é por violência, pelo Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. A brisa está soprando, e Ele está falando, e Ele está fazendo, e Ele vai fazer mais e mais através de você. Imagina, um vence milhares, um vence 1000, 2 vence milhares. Processo de multiplicação. Milhares e milhares e milhares de vozes sendo levantadas e ativadas este dia para fazer cumprir o propósito de Deus nesta nação. Você me ouviu?
Por muitos anos nós ouvimos que o Brasil é o celeiro do mundo. Em termos de missões, nós vamos alimentar o mundo em todos os sentidos. A maior produção da história do Brasil está acontecendo agora em 2020. Ninguém vai poder deter o avanço da nossa nação. E a igreja está sendo levantada com poder, autoridade, entendimento e discernimento espiritual. Estamos diante dos nossos melhores dias, dias gloriosos na presença do nosso Deus. Se coloque em pé.